Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz para o seu coração. Hoje é um domingo maravilhoso que Deus está nos dando e nós vamos entrar numa série de estudos agora na classe de adultos que fala sobre os conflitos da vida, né? E a primeira lição que nós vamos estar estudando com vocês tem como tema o sentido da vida. E Lucas, no capítulo de número 12, Jesus falou o seguinte no verso de número 16. Aliás, verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A gente vai tratar desse tema hoje pela manhã e esperamos que Deus fale muito ao seu coração e traga mesmo revelação do seu Espírito Santo para todos nós. Qual é o sentido da vida? Se a gente perguntar assim para as pessoas, nós iremos obter respostas muito distintas, Para muita gente, a vida consiste em ganhar dinheiro, em fazer o seu chamado pé de meia, ser muito bem sucedido e conseguir alcançar um status aí significativo em termos de sociedade. Para outras pessoas, a vida, o sentido dela é você desfrutar com intensidade de todos os prazeres que ela puder oferecer, porque nisso está, para as pessoas, o sentido da vida. E aí, se você for perguntando para as pessoas, certamente você vai ouvir respostas que se multiplicarão em termos daquilo que são entendimentos que as pessoas têm do que pode ser o sentido da vida, Mas, para você, qual é o sentido da vida? Há um livro do Rick Warren que fala de uma vida com propósito. E é muito importante o modo como ele aborda esse tema para a gente, para nos fazer entender que a vida que Deus nos deu não é uma vida qualquer. Deus nos criou primeiro a sua imagem e semelhança. Já pensou o que significa isso? Nós refletimos então Deus na sua essência. Você quer olhar para Deus? Olhe para aquele que Ele criou, através do homem, através da mulher. E é interessante quando a gente consegue perceber aquilo que a Bíblia diz, por exemplo, em Colossenses 1, quando Paulo fala exatamente disso. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. E ele vai dizer, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Deus é aquele que fez todas essas coisas. Criou a mim, criou a você, e ele criou a gente com um propósito. Albert Einstein disse uma coisa muito importante: Deus não joga dados. Deus não lança sorte sobre as coisas. Tudo quanto Deus fez e tudo quanto que Deus faz é de maneira muito determinada, sábia. Deus sabe como as coisas começam, como as coisas terminam e como que elas acontecem em termos de trajetória. Deus sabe de todas as coisas, nada escapa ao seu entendimento. E quando nós pensamos na nossa vida, naquilo que é a essência de cada um de nós, a primeira afirmação da Bíblia é que nós não somos um acidente. Você não é um acidente. Bertrand Russell fala o seguinte: a menos que se admita que a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito da vida, não tem sentido. Então, e esse cara era ateu. Paulo fala assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então há pessoas que buscam sentido para a vida nas religiões, no esporte, na piedade, nos negócios, nos prazeres, nos estudos. Tem gente que acumula informação atrás de informação. Elas fazem cursos e mais cursos e elas nunca estão satisfeitas, porque entendem que elas precisam, quanto mais informação tiverem, melhor elas se sentirão. Outras buscam sentido nos vícios, vão para as drogas, para as bebidas, porque é isso que dá prazer a eles. Então, está provado para a gente que nada disso traz sentido, no sentido da existência mesmo e do propósito que Deus deu para cada um de nós. Então, qual é o sentido de viver? O propósito da nossa vida é maior do que a carreira. Se você for observar, o nosso propósito enquanto existência é maior do que a família que você constitui, é maior do que os seus sonhos, do que as suas ambições. O propósito da nossa vida está, sabe aonde? Em Deus.
Quando a gente entende isso, né, fica muito mais fácil de você administrar a nossa vida. Salomão, você conhece muito bem, foi um homem que teve todas as condições de ter uma vida totalmente regada de todas as regalias que alguém possa imaginar. Se você ler o livro de Eclesiastes, o capítulo 3, especialmente 2 e 3, você vai ver que esse homem viveu intensamente tudo aquilo que a vida pôde oferecer para ele. Ele se cercou de tudo quanto a vida, naquilo que diz respeito à existência dela, o que ela oferece em termos de prazeres, etc. Salomão vivenciou tudo isso, mas ele chegou à seguinte conclusão: sem Deus, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. A grande questão é: quem nos criou? E por que Deus nos criou? Então Deus nos dá certamente uma direção nessa manhã para o nosso coração. Primeiro, a Bíblia fala que Deus nos criou para a sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Nós fomos criados para revelar a glória de Deus. Ela já existe por si só. Deus é autoexistente, Ele é autossuficiente. O Davi fala que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E nós fomos criados para refletir, para revelar todos os dias a glória de Deus. Por isso, então, a gente pensa muito mais que a vida tem sentido, não só porque você casou, mas o quanto esse casamento pode revelar aí a glória de Deus. Está entendendo? O quanto o trabalho que você faz em termos secular não serve apenas para trazer pão para a sua casa, mas o quanto desse trabalho gera um significado para a vida sua e de quem está ao seu lado. O quanto isso também glorifica a Deus. Então, Deus nos criou para sermos santos, para sermos eternos e para sermos servos. Então, a pergunta é a seguinte: o que é que dirige a sua vida? Há um versículo de Isaías que fala assim, olha, fantástico: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em Ti. Maravilhoso. Tudo aquilo que se move na terra é dirigido, movido, guiado, controlado, direcionado por algum tipo de força. Um carro que se locomove, por exemplo, um prego que entra em uma madeira, tudo, absolutamente tudo é dirigido por alguma força maior. Se o prego não for empunhado por você através de um martelo, ele não vai alcançar o seu objetivo, que é pregar uma madeira, fixar uma madeira ou outra coisa. Então, qual é a força que dirige a sua vida? A gente não é autoexistente. Isso tem que calar o nosso coração. Queiram os ateus ou não, mas nós não somos autoexistentes. Então, nesse exato momento agora, você pode estar sendo dirigido por uma pressão, por exemplo. Já percebeu o quanto algumas coisas dão um nó na nossa cabeça? Quer ver? Uma provação, um problema que você atravessa. É interessante como que às vezes um problema ele se agiganta e vai tomando uma proporção tão estranha que você fala assim, gente, mas não é possível, onde é que isso vai parar? Quando é que eu vou conseguir resolver isso? E depois que tudo aquilo passa, você reflete, pensa com aquela sensação de alívio, né? Você fala, poxa, era muito mais fácil do que eu imaginava. Por quê? Porque naquele momento em que as pressões acontecem, isso exerce uma força sobre nós muito grande, às vezes muito negativa, o impacto é muito forte. Então, é um problema, uma enfermidade inesperada. Às vezes a gente é sucumbido por conta só de uma notícia de uma enfermidade ruim que nós estamos, né? Quantas pessoas, por exemplo, morrem antes até mesmo de ir para a sepultura? Às vezes um desejo também nos pressiona, um desejo nos dirige. E aliás, o quanto dirige, né, gente? Vamos pensar sério. Quantas pessoas são movidas mais pelo desejo do que pela necessidade? Então, às vezes não precisam, mas querem. Conquanto não precisam, mas estão buscando ansiosamente e todos os dias aquilo que eles entendem que vai trazer significado para a vida deles. Há centenas de tipos diferentes de circunstâncias, e se você for elencar aqui, são muitas, valores, emoções que podem dirigir a nossa vida. Então, eu queria pensar com você nessa manhã, 5 delas mais especificamente, que eu creio que nesse tempo de ministério que nós temos tido, são 28 anos já de ministério,
Tanta igreja que a gente já passou, tantas pessoas que a gente já viu, membros, gente que veio lá de fora, que se converteu a Cristo, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças. E a gente percebe que vai ano, entra ano, e as pessoas elas sofrem das mesmas coisas ou causas, normalmente, geralmente. Então, primeiro, culpa. Essa é uma pressão terrível na vida de muitas pessoas. Sabe, a culpa, ela pode paralisar uma vida inteira. Ela pode gerar uma situação totalmente estranha e de uma pressão sem medida. Ela pode gerar remorso e vergonha. E há pessoas que não conseguem olhar no olho de ninguém porque elas carregam talvez uma culpa de um pecado que fez no passado, de um erro que cometeu, que elas não se perdoaram e nunca entenderam que alguém podia perdoá-las. Ei, qual é a sua realidade nesse sentido? Se há nessa manhã alguma culpa no seu coração, por alguma coisa que você fez, eu quero convidar você a jogar esse fardo aos pés de Cristo. Então é verdade que somos produtos do nosso passado? Não. A gente não tem que entender só dessa forma. A gente entende que o passado nos constrói, sem dúvida alguma, mas nós não somos prisioneiros desse passado. O passado ele tem que ter um significado interessante para nós, de nos levar a aprender lições e não repetir os mesmos erros. Isso é sabedoria. Então, o propósito de Deus não é restrito ao passado. Muito pelo contrário. Moisés, Davi, Paulo e tantos outros mostram para nós que se eles fossem viver dentro do passado deles, eles não teriam alcançado o propósito de vida que eles alcançaram em Deus. Olha só quem foi Moisés. Olha só quem foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Veja quem foi Paulo, o que esse homem foi antes de Cristo. Quantos pecados Paulo cometeu antes de conhecer a Jesus. Quanta gente inocente ele matou ou consentiu na morte, inclusive na morte de Estevão. Mas esse homem, depois que se converteu, Deus usou de uma forma extraordinária, como talvez não usou tantas pessoas. Então não deixe a culpa paralisar a sua vida. A sua vida ela não pode se restringir a isso. Perceba que ela tem um sentido muito maior. Deus pode perdoar o seu pecado. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode levar você a ter um tempo assim exponencial e ser uma referência para muitas pessoas naquilo que você se propõe enquanto ser. Mas há uma segunda coisa, o rancor. Lamentavelmente, muitas pessoas estão terminando a vida amarguradas. Gente que estão indo para a sepultura com o coração amargo. Então, ao invés de esfriarem os seus corações com amor, com perdão, se tornam escravos de uma mente recalcitrante, que se apega à mágoa e jamais conseguem superar essas mágoas e convivem com isso todos os dias. E é como se essas imagens fossem repetidas todo dia, como um filme que não tem fim. E a pessoa não consegue desvencilhar-se disso. Essas pessoas normalmente elas se fecham, elas se interiorizam e elas conseguem viver num quarto escuro da alma delas. Deus não nos criou para viver esse rancor. Eu e você podemos ser diferentes. Se a vida por algum motivo, pessoas por algum motivo, tentou gerar no seu coração alguma mágoa, algum ressentimento, aprendamos com Jesus. Ele nos empresta lições extraordinárias de como enfrentar todo tipo de ataque e vencendo tudo isso por causa da sua consciência de quem de fato ele era. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é para nos tornar cada vez pessoas mais bem resolvidas. Então a gente às vezes se fecha e não é interessante. Jó fala assim, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Então que nós não sejamos levados, ou movimentados, pelo rancor na nossa vida. Se alguém te magoou no passado, perdoe. Se alguém insistiu em te machucar, vire a página da sua vida. Não viva do passado, liberte-se. E aí alguém falou o seguinte: nada pode mudar o seu passado, mas a sua decisão hoje determinará o seu futuro. Há uma terceira coisa, o medo. Muitas pessoas também são dirigidas pelo medo. Pessoas assim perdem grandes oportunidades porque elas não conseguem e não aceitam correr riscos
porque elas têm medo de alguma coisa acontecer de forma errada. Cuidado para que o medo não deixe você se tornar o que Deus quer que você se torne. 1 João fala algo maravilhoso, libertador para os nossos corações. 1 João 4,18: no amor não existe medo, porque o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não deixe o medo marcar a sua vida. Mas uma quarta coisa, materialismo. Como isso leva as pessoas para um buraco? Muitas vezes as pessoas são dirigidas por conta daquilo que elas acreditam que elas possuem. Elas vivem para o seu trabalho, porque aqui elas recebem dinheiro, e às vezes quanto mais elas ganham, mais elas querem. Então, Cristo, conhecendo a intenção de muitos corações, ele fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ou então odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Então você jamais será mais feliz se você tiver mais, se for mais importante ou se estiver mais protegido. Todas as posses trazem felicidades passageiras e temporárias, mas o que nós temos em Cristo é eterno. E a última coisa é a aprovação. Muita gente vive baseado na aprovação do outro. Elas morrem de medo de algum momento elas não serem reconhecidas por aquilo que elas fazem. Elas começam a viver uma vida só baseada nessa expectativa de serem reconhecidas o tempo todo. Isso acontece com pais, isso acontece com cônjuges, isso acontece com filhos. Um dia eu conversava com um filho e ele dizendo a respeito da relação dele com os pais, ele dizia: pai, pastor, eu não consigo, de forma alguma, eu não dou conta de responder às expectativas do meu pai e da minha mãe. O que eles projetaram para mim é muito maior do que eu sou capaz de oferecer. Isso tem me machucado muito. Então, a pergunta é: o que é que os outros vão pensar de você, né? Ei, antes que alguém pense uma coisa a seu respeito, Deus sabe quem você é. Jó fala assim, a Bíblia fala sobre Jó, aliás, que Deus sabia quem era Jó. Não é verdade? Então Deus sabe quem sou eu e quem é você. Qual é o sentido da sua vida nessa manhã? Onde você quer chegar? O que você deseja para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu futuro? Pensa nisso. Deus é o sentido da nossa vida. Você foi feito para viver eternamente com esse Pai Celestial. Não temos aqui, diz a palavra, nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então Deus certamente não criou um ser como você para existir por um dia. Pensa nisso. Deus nos criou para uma eternidade. Veja a vida então do ponto de vista de Deus. Comece a orar e pedir a Deus nessa manhã para que Ele aponte para você o modo como você precisa olhar para as coisas, enxergar as coisas e a atitude que você precisa ter em relação a cada uma delas. Deus te abençoe, tenha uma boa manhã e um bom dia na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém. Pai, nessa manhã nos alegramos em Ti, porque a Tua palavra nos ensina a buscar esse sentido para a nossa vida, que está no Senhor e tão somente em Ti, e de encontrar, ó Deus, no nosso coração, aquilo que é o nosso propósito, quanto aquilo para o qual fomos chamados na presença do Senhor. Oramos assim, ó Deus, para que a cada momento o Senhor ensine ao nosso coração pelo Teu Espírito Santo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.